Militar Emergência. Pelo amor de Deus, filha. Rua Santa Leocádia, 138. Tem ladrão no prédio, jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. Leocádia, número? 138. 138. Jogaram de que endereço? Da altura? Do sexto andar, pelo amor de Deus, jogaram uma criança dela de cima. Tem ladrão dentro do prédio. Ai, meu Deus do céu. Que passa? Na noite de 29 de março de 2008, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá negaram qualquer participação que havia acontecido com a própria filha, no caso a Isabela. A explicação apresentada apontava para a existência de uma terceira pessoa, um verdadeiro desconhecido e tudo mais. Teria entrado no apartamento sem ser percebido, atacado a menina, cortado a tela de proteção da janela, e fugido sem deixar nenhum tipo de rastro. Aqui já é um pulo do gato para os investigadores. Mas havia um problema. Para que essa versão fosse verdadeira, o suposto invasor teria que realizar diversas ações. Limpar parte da cena, guardar todos os objetos utilizados e desaparecer do edifício em menos de 2 minutos e também sem deixar nenhum tipo de rastro. Além disso, havia marcas na camiseta utilizada por Alexandre naquela noite que não deveria estar ali. Quando os peritos cruzaram, esse detalhe com outros vestígios encontrados no apartamento, a versão apresentada pelo casal começou a perder sustentação. Era noite de 29 de março de 2008, no edifício London, localizado na zona norte de São Paulo. Uma menina de apenas 5 anos foi encontrada gravemente ferida na área externa do seu prédio. Seu nome era Isabela de Oliveira Nardoni. Ela era filha de Alexandre Nardoni e passava aquele final de semana com o pai, a madrasta, Ana Carolina Jatobá, e os seus 2 filhos, Então, no contexto geral, eram 3 crianças, O que deveria ser apenas mais uma visita familiar terminou em um dos casos criminais mais conhecidos e acompanhados da história do Brasil. Nos primeiros momentos, ainda existia a possibilidade de que Isabela tivesse sofrido algum tipo de acidente. Entretanto, a análise do apartamento mostrou rapidamente que a situação era muito mais complexa. A tela de proteção de uma das janelas havia sido cortada. Existiam vestígios e diferentes pontos do imóvel, e a condição em que a Isabela foi encontrada indicava que algo havia acontecido com ela antes da queda. A partir daquele momento, os investigadores meio que acendeu o alerta, eu diria. E os investigadores, pessoal, meio que estava meio que perguntando a si mesmo, o que realmente havia acontecido dentro daquele apartamento. Porque os pais, na cabeça dos investigadores, ele não faria nenhum tipo de coisa envolvendo a família, Isso é um fato. Segundo a versão apresentada por Alexandre, Isabela estava dormindo quando foi levada para o imóvel. Ela teria subido primeiro, na verdade ele teria subido primeiro, com a filha e deixado no apartamento. Depois teria retornado à garagem para ajudar a Ana Carolina com as outras crianças e tudo mais. E com os objetos, que estavam no carro, por exemplo, bolsa, celular, chave, compras do mercado, enfim. Ao voltar para o apartamento, Alexandre afirmou ter percebido que Isabela não estava mais onde havia sido deixada. Em seguida, teria visto que a tela de proteção da janela estava cortada e que a menina havia caído na área externa do edifício. Olha que bizarro, pessoal. Sinceramente, não faz sentido nenhum. A menina não ia cortar a tela, ela não pegaria, uma tesoura ou alguma faca de serra, enfim, cortaria a tela e cairia lá embaixo. Não faz nenhum tipo de sentido, Por mais que uma criança seja um pouco sem noção, eu acredito que isso não faz menor sentido.
A hipótese apresentada pela defesa era de que uma terceira pessoa poderia ter entrado no apartamento. Esse invasor desconhecido teria conseguido passar pela segurança do prédio. Olha só, o cara passa pelas câmeras e ninguém vê. Então não faz sentido. A perícia meio que ligou a antena ali e falou: opa, esse negócio aconteceu com pessoas perto dessa criança. Então aí é um ponto bem importante para ressaltar para vocês, né, pessoal? E entrar no imóvel, no caso o invasor, né, pessoal, teria que ter arrombamento, né, sei lá, alguma coisa fora do lugar, né, atacar a Isabela, cortar a tela, né, de proteção e fugir, meio que deixar sem rastros e nenhuma câmera do edifício pegar essa pessoa. Então aí já entra em contradição profunda, né? E para os investigadores isso foi uma pauta muito importante. Mais tarde eu vou falar para vocês aqui alguns detalhes. Então é importante que você deixe seu like e se inscreve no canal, tá? Para você não perder nenhum tipo de conteúdo. E essa explicação que eles tentaram sustentar, né, pessoal, era uma explicação um pouco assustadora demais. Porém, a perícia não poderia trabalhar apenas com aquilo que as pessoas afirmavam ter acontecido e tudo mais. Os peritos precisavam analisar o que os vestígios físicos indicavam. E a cena encontrada no apartamento começou a contar uma história diferente do casal. Imagina que uma pessoa desconhecida entre uma residência sem autorização. Normalmente, existiria algum sinal de entrada, um arrombamento, né, alguma coisa, sei lá, algum tipo de vestígio, cabelo, sei lá, quando você toca, né, e eles pegam a sua digital, então entra ali um pouco em contradição com a história do casal. Então teria ali, de fato, ter que ter algum tipo de sinal de entrada, né, pessoal? Um exemplo, uma fechadura danificada, uma porta forçada, um muro escalado, um objeto fora do lugar e até mesmo a impressão digital que eu falei para vocês. Alguma passagem que explicasse como aquela pessoa entrou e de que maneira conseguiu sair. No apartamento da família Nardoni, entretanto, os peritos não encontraram sinais que sustentavam a ocorrência de um arrombamento. Não havia indícios de que alguém tivesse escalado os muros do prédio ou violado o sistema de segurança. Os móveis estavam 100% organizados e não existia desordem compatível com a movimentação apressada, meio que de um criminoso. Porque, por exemplo, pessoal, vamos supor que um criminoso viesse assaltar a sua casa e tudo mais. Cara, ele iria deixar alguma coisa cair, ele iria deixar algum tipo de manota, até porque nesse intervalo o pai só foi basicamente buscar a esposa e os seus 2 filhos. Então ele teria que apagar todos os vestígios dessa situação e basicamente ser um fantasma. Então é sem sentido, sabe? Isso é a minha opinião, tá, pessoal? Então, é complicado. Eu, sinceramente, é bem complicado e a perícia também não é boba, né, pessoal? Eu acredito que você que está assistindo também não iria acreditar numa história dessa, né? Diante disso, os investigadores passaram a cruzar todos os elementos, né, disponíveis, todas as provas, todas as informações, se estava tendo ali algum tipo de contradição entre o casal, né, e tudo mais. Então, eles foram meio que linkando todos os pontos. Foram analisadas as manchas de sangue, as marcas de calçado, a tela de proteção cortada, os objetos encontrados na cozinha e as roupas utilizadas, no caso ali, pelos envolvidos, nos horários e tudo mais. Então, eles meio que fecharam o círculo, então olhavam roupa, calçado, ver se tinha algum tipo de vestígio, né? Para ver se chegava ali numa conclusão de o porquê que a Isabela caiu do lado externo do edifício. Mas quando foram reunidos, né,
todos esses desfechos dessas histórias, eles meio que formaram uma sequência muito importante, né? E foi justamente essa reconstrução completa da cena que se tornou uma das partes mais importantes da acusação. A versão que a Isabela havia sido deixada dormindo não explicava os vestígios encontrados em diferentes pontos da casa. Então aqui, né, já começou a ter um desfecho muito mais profundo da situação. A versão que a Isabela... Quer ver, ó? A perícia identificou manchas de sangue dentro do apartamento, na tela de proteção, no lençol e nas roupas utilizadas pela própria Isabela, no caso, né? Então, parece que pode ter acontecido que ela sofreu algum tipo de impacto, né? Na qual teve esses vestígios antes da queda, porque quando você cai lá embaixo, automaticamente a tendência é que de fato existe ali algum tipo de vestígio em relação a sangue devido ao impacto, né, pessoal? Mas dentro de casa isso não condiz. Então a perícia meio que foi fechando um círculo de toda aquela situação. E vamos ver aqui para vocês que eu pautei, tá, pessoal, algumas coisas. Também foram encontrados indícios de algumas manchas haviam sido parcialmente removidas por tentativa de limpeza. Então eu acredito que sei lá, se o cara surtou alguma coisa, ele deve ter basicamente violentado ela ali em termo físico, né, pessoal? E para tentar limpar ali alguma coisa, ele meio que deu esse despisto, né? Mas a polícia não é boba, gente. A perícia, ela não é boba, né? Então, vou contar aqui para vocês outros pontos que eu achei muito importante. Durante as análises, também foi identificado material genético de Isabela e uma cadeira infantil que estava no veículo da família. Para a acusação, esse vestígio indicava que o primeiro ferimento poderia ter sido ocorrido ainda dentro do carro, antes da menina ser levada para dentro do apartamento. Então aqui já entram umas pautas bem interessantes de ressaltar, né, pessoal? Porque ela pode ter sido violentada tanto dentro do carro, quanto também dentro do apartamento deles. Agora, o que justifica, sinceramente, tá, pessoal? Deixa sua opinião nos comentários. O que você acha que justifica um pai fazer isso com a filha? Porque não faz sentido nenhum. Tá? Nenhum. O sangue funcionava como uma espécie de mapa silencioso, tá, pessoal? Porque a perícia ela vai meio que cercando o círculo ali. Ele conectava o veículo, o interior da residência e o caminho em direção à janela. Então, poderia ser que ela já estava muito machucada e às vezes ele ficou com medo da criança falar, sei lá, com os professores, com a tia, com o tio, alguma coisa que aconteceu. E ele, para que isso não acontecesse, pode ser que eventualmente ele fizesse isso, né? Então é bizarro, gente. Sinceramente, é muito bizarro mesmo. Um outro elemento fundamental era a tela de proteção. A janela possuía uma tela que havia sido cortada, permitindo a passagem pelo espaço aberto e tudo mais. Caso o invasor tivesse entrado no apartamento trazendo algum tipo de ferramenta, seria possível imaginar que ele também teria levado esse objeto embora durante a fuga, né? Sei lá, uma tesoura, um alicate, alguma coisa assim, né? No entanto, os peritos encontraram instrumentos cortantes dentro da própria cozinha do apartamento. Esses objetos foram encaminhados e comparados com os cortes existentes na tela de proteção, porque querendo ou não, tá, pessoal, vamos supor que você usou ali a sua tesoura para cortar essa toquinha aqui do ET Bilu, né? Vai ter ali algum tipo de componente na tesoura na qual, né, a polícia sabe identificar ali perfeitamente essa ocasião ali, né? A conclusão pericial apresentada durante o processo indicou que os instrumentos pertencentes à própria residência haviam sido utilizados para cortar a tela. Olha aí, olha o desfecho disso, gente. É muito bizarro. Isso significava, né, naquele instante e tudo mais,
que o responsável pelo corte teria entrado no apartamento, localizado os objetos na cozinha, utilizado esse mesmo instrumento na janela e depois colocado novamente em seu lugar. Mas pelo fato dele não ter um tempo de fazer tudo isso, né, pessoal? E pelo fato da esposa estar lá na garagem, ele meio que ficou afobado, cortou e guardou ali, achando que a polícia não iria achar ali aos vestígios, né? Possivelmente deve ser algum tipo de tecido, né, pessoal, que eles colocam nesse tipo de apartamento e tudo mais. Então ficou esse vestígio ali e foi um abraço muito forte, né, pessoal, para a polícia abraçar essa causa de querer saber de fato o que realmente aconteceu, né? E mas aí teve um detalhe muito importante também. Um dos elementos mais difíceis de explicar apareceu quando a perícia analisou a camiseta utilizada por Alexandre naquela noite. Os peritos compararam a tela da janela com as marcas existentes na roupa para realizar esse tipo de análise. Foram reproduzidas condições semelhantes às encontradas no apartamento. Foram considerados o mesmo tipo de tela, a posição da janela, a altura da cama e uma camiseta semelhante. De acordo com todos os resultados apresentados, as marcas, né, na verdade, identificadas na camisa de Alexandre, eram compatíveis com o contato com a tela de proteção cortada. Olha aí. Gente, sério, o porquê que o cara faria isso com a própria filha? Eu não consigo entender um crime tão bárbaro assim. Sinceramente, não entra na minha cabeça, sério. Essa conclusão sugeria que ele havia encostado fisicamente na tela, então possivelmente ele meio que deu uma escorada assim na tela, né, pessoal? Deve ter ficado algum tipo de vestígio, né, na qual a polícia conseguiu fazer todo esse processo, né, de investigação. E aquele não era o único vestígio, tá? Relacionado à região da janela e tudo mais. Sobre os lençóis da cama também foram identificados marcas de solado, né, compatíveis com uma sandália pertencente ao marido, né, o Alexandre. Então isso aí foi meio que fechando o círculo para ele. É um otário, né, pessoal? Convenhamos que é um otário real. Os próprios objetos da cena registraram parte que havia acontecido. Então, olha só, como que a cabeça da polícia investigativa, ela age. Então, ela não vê de primeiro momento todos os detalhes, né, pessoal? Mas ela consegue, ela começa meio que, cara, eu acho fascinante porque ela começa meio que fechar o círculo. Então, eles avaliam qualquer tipo de detalhe. Às vezes, você tem essa lata de spray aqui, se ela tivesse tombado aqui, poderia ser também um tipo de prova, sei lá, tirar digital, enfim. Eu acho fascinante a parte da perícia e tudo mais, eu acho muito importante, né? Então, os vestígios dentro do imóvel indicavam um percurso anterior à queda. Mesmo diante de todas essas evidências, ainda restava uma pergunta importante. Seria fisicamente possível que uma terceira pessoa tivesse feito daquilo? Sinceramente, eu acho que não, tá, pessoal? Porque a pessoa ela teria basicamente 2 minutos para fazer tudo isso, cortar a tela, guardar a tesoura ou a faca, seja o que for que cortou a tela e tudo mais, limpar, né, vestígios, limpar sangue e tudo mais. Então a pessoa ela não teria essa capacidade de fazer isso tudo em apenas 2 minutos. Você acha que isso é possível? Deixa aí nos comentários, né? Eu acho que não. Segundo a reconstrução da perícia, né, pessoal? Essa chamada ocorreu apenas 1 minuto e 55 segundos depois da queda de Isabela, né? Isso criava uma dificuldade quase impossível de superar algum tipo de hipótese de algum invasor, porque o cara teria que ser basicamente um flash, né, para fazer tudo isso. Para que essa versão fosse verdadeira,
O desconhecido teria que atacar a menina, procurar os objetos na cozinha, cortar a tela de proteção, movimentar a Isabela até a janela, limpar parte das manchas, guardar novamente todos os instrumentos utilizados ali, né? E apagar qualquer tipo de sinal de sua presença. Sair do apartamento, olha só que bizarro. Sair do apartamento e escapar do edifício e desaparecer. Como que isso é possível? Principalmente no mundo de hoje, que a cada esquina tem um tipo de câmera. Então não tem como, pessoal. Sinceramente, essa cola que o casal fez não faz nenhum tipo de sentido. Mas, evidentemente, tudo que indica é que ela já tinha sofrido algum tipo de ataque no carro, né? Porque dá para entender isso, né, pessoal? Olha a tristeza. Para que fazer isso com uma criança? Ela não tem maldade nenhuma, nenhuma. Tudo isso, tá, pessoal, em menos de 2 minutos. Não é possível. Sem ser visto pelas câmeras, sem deixar impressões, né, identificáveis, sem forçar nenhuma porta, sem desorganizar o apartamento, sem produzir qualquer tipo de sinal claro de entrada ou de fuga. Não faz sentido, tá? A questão tá, pessoal, é que na verdade seria fisicamente impossível de alguém fazer isso em 2 minutos, tá? Então, para a perícia, né, a resposta era não também. Assim como eu tô falando aqui para vocês, eu acredito você que está assistindo também iria deduzir que 2 minutos não dá para fazer nada disso. A versão sustentava que uma terceira pessoa havia entrado no apartamento. A perícia, entretanto, não encontrou sinais de arrombamento ou escalada. A versão dizia que Isabela havia sido deixada dormindo, porém havia vestígios de sangue no carro e em diferentes pontos, né, pessoal, do apartamento deles. A hipótese apontava que um estranho teria cortado a tela, mas os instrumentos utilizados pertenciam à própria residência. Não faz nenhum sentido. Alexandre afirmou ter encontrado a tela já cortada. No entanto, as análises identificaram marcas compatíveis com aquela tela em sua camiseta. Para completar todas as ações necessárias, o suposto invasor teria apenas 1 minuto e 55 segundos e está utilizando a própria roupa do cara. Não faz sentido, né, gente? Fala sério. Nenhum desses elementos precisava sustentar sozinho toda a acusação. A força da prova estava na convergência. O sangue indicava um caminho, as marcas de calçado revelavam movimentações, a camisa sugeria um contato com a tela. Os objetos da cozinha explicavam como ele havia sido cortado e a ausência do arrombamento enfraquecia a possibilidade de qualquer tipo de invasor. E a análise do tempo tornava extremamente difícil que uma terceira pessoa tivesse realizado todas aquelas ações e desaparecido sem deixar nenhum tipo de rastro. O cara não iria pular, né, pessoal? Não iria escalar aquele edifício, né? Então, apresentava ali, tá, pessoal, várias contradições apontando para a mesma direção. Com base em todos os vestígios, a polícia, né, e a perícia ali e tudo mais, elaborou uma reconstrução daquela noite. Segundo a dinâmica defendida pela acusação, Isabela teria sofrido o primeiro ferimento ainda dentro do veículo. Depois, já no apartamento, teria sido submetida a novas agressões e perdido ali basicamente a consciência, né? Então, infelizmente, às vezes ela tomou ali tanta pancada que ela simplesmente apagou, né, pessoal? E isso é muito triste mesmo. A tela de proteção teria sido cortada com instrumentos retirados da cozinha. Alexandre teria entrado em contato com a tela e passado pela cama, o que explicaria as marcas localizadas em sua camisa e também nos lençóis. Após a queda, parte dos vestígios teria sido removida por uma tentativa de limpeza. Essa foi a reconstrução apresentada pela acusação com base nas evidências recolhidas.
A defesa continua negando a participação de Alexandre e Ana Carolina e questionou diferentes conclusões da perícia. Entretanto, depois de ouvir as testemunhas, os especialistas e a acusação, né, e tudo mais, o Conselho de Sentença rejeitou a tese de negativa de autoria, né? Então, aqui eles basicamente se fuderam, né, pessoal? A verdade é essa. O julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá começou em março de 2010 e durou basicamente ali em torno de 5 dias. Ao final, os jurados consideraram os dois culpados. Alexandre foi inicialmente condenado a 30 anos, né? Na verdade, 31 anos, tá, pessoal? E 1 mês, tá? Por homicídio e além de pena relacionada à fraude processual. Só que, pessoal, sinceramente, se ele não tomou o que ele merece lá dentro lá, eu não sei, tá? Porque fazer isso com uma criança indefesa e que supostamente tomou tanta pancada que chegou a perder a consciência, 30 anos é pouco. Aqui deveria ter basicamente prisão perpétua para esse tipo de pessoa, né, pessoal? Já a Ana Carolina recebeu inicialmente uma condenação de 26 anos e 8 meses pelo homicídio, além da responsabilidade, né, de fraude também processual e pela alteração da cena, tá? Da cena ali do crime e tudo mais. Posteriormente, após a análise de um recurso, a pena de Alexandre pelo homicídio foi recalculada para 30 anos e 2 meses e 20 dias. Por mim, que ficaria lá 60, 100, 300 anos lá dentro, tá, pessoal? Porque a gente vê umas atrocidades aqui de filho matando pai e tudo mais. No final das contas, essa pessoa ela sai e vira digital influencer. É bem complicado, né, pessoal? Bem complicado. A decisão reconheceu a ocorrência de homicídio triplamente qualificado praticado, né, contra uma vítima menor de 14 anos. Também foi reconhecida a alteração do local do crime, com a intenção, né, de dificultar ali as investigações. O caso da Isabela Nardoni deixou 3 aprendizados importantes sobre a investigação criminal. O primeiro é que uma cena pode contradizer completamente um depoimento, ou seja, a perícia foi mordendo ali em volta até ver que a história que eles contaram, na verdade, não condiziam com absolutamente nada, né, pessoal? Uma declaração apresentada, né, não supostamente teria meio que acontecido. Então, foi meio que tipo um teatro, entende? Então, isso também não colou, né, pessoal? E a cena do crime representa aquilo que foi fisicamente possível, porque supostamente não teria como ter um invasor, né, pessoal? Num edifício lotado de câmera, o cara fazer tudo aquilo e sumir com basicamente 2 minutos. Então, é um ponto de partida aí que a história deles, sinceramente, não faz nenhum tipo de sentido, né, pessoal? Então, sinceramente, pessoal, 2 minutos para fazer tudo isso, vocês acham que é possível? Porque não é, pessoal, tá? Sinceramente, não tem como ser feito esse tipo de coisa, não tem como. Não tem como, tá, pessoal? Então, isso aqui é mais uma reflexão do que aconteceu com a Isabela, né, pessoal? Alguns pontos aqui que eu achei interessante ressaltar. Essa dinâmica dessa divergência de informação que fez com que a polícia pegasse esses dois, né? Então, esse é meu vídeo, tá? Eu queria mostrar essa pauta, na verdade, essas pautas para vocês, porque eu acho muito interessante, porque no final das contas, né, pessoal, se você é um mentiroso, você vai ser pego pela mentira. A verdade é essa. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.